A paz do Senhor a todos, aproveitando este momento para meditar na palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra que fortalece. E neste momento eu quero trazer uma reflexão que está registrado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, uma história bastante interessante, ao qual o povo de Israel vai à peleja contra os seus inimigos, os filisteus. Lá está registrado no capítulo 4 de 1 Samuel que Israel foi guerrear contra os filisteus e perdeu a primeira peleja, ao qual 4.000 israelitas foram mortos. Eles fogem, voltam para a sua tenda, para a sua casa, e resolve pegar a arca da aliança, ao qual representava a presença de Deus. Eles vão até a cidade de Siló, pegam a arca e retornam ao campo de batalha para guerrear contra os filisteus. Chegando lá, uma nova guerra é travada, uma batalha se trava, e novamente o povo de Israel é vencido pelos filisteus. Mais uma vez, Israel perde a guerra para o seu inimigo, os filisteus, mesmo estando com a arca que representava a presença de Deus. Interessante, cerca de 26.000 morreram na Segunda Guerra. Ao total foram 30.000 israelitas mortos, e os que sobreviveram tiveram que fugir, tiveram que passar pela vergonha de fugir de seus inimigos. Receberam o título de covardes, de medrosos por ter fugido da guerra. Podemos ver na Bíblia Sagrada várias histórias relatando o povo de Deus em guerra e batalha. E por várias vezes Israel venceu exércitos mais numerosos, mais poderosos, com equipamentos de guerras melhores do que o deles. Mas por Israel obedecer a Deus, por Israel temer a Deus e ser fiel ao Senhor, Deus pelejou por eles. Deus travou a batalha em favor de Israel. Israel venceu exércitos mais numerosos e mais fortes. Mas também podemos ver na Bíblia Sagrada várias histórias ao qual vem mostrando o povo de Israel perdendo a guerra para exércitos menores, com armamentos mais fracos do que eles, exército menos preparado do que eles para a guerra. E eles perdem, como perdeu 2 vezes para os filisteus, aqui no capítulo 4. Tentaram por 2 vezes e perderam, e por 2 vezes fugiram dos seus inimigos. Mas por quê? Podemos ver que a presença de Deus já não estava mais com o povo de Israel. Por causa da idolatria, por causa da rebeldia, por causa da dureza de coração, a presença de Deus já havia se retirado do povo de Israel. A presença do Senhor Todo-Poderoso já não estava mais com eles. Podemos ver eles perdendo guerra, perdendo a batalha, fugindo, se acovardando, porque a presença do Senhor já havia se retirado daquele povo. E diante da presença de Deus não tem inimigo que fica de pé. Eu e você, quando temos a presença de Deus em nossa vida, quando a presença do Espírito Santo está em nós, ao qual somos chamados pela palavra de Deus de templo e morada do Espírito Santo. Quando a presença de Deus ainda está em nós, nós não perdemos uma batalha. Nós não temos que fugir dos nossos inimigos. Os nossos inimigos fogem de nós por causa do poder, por causa da autoridade, por causa da unção que está sobre a nossa vida. Se nós perder uma guerra, se nós perder uma batalha, se nós tiver um dia que fugir dos nossos inimigos, é hora de nós meditar. Será que a presença do Senhor já não se retirou da minha vida?
Israel perde, Israel foge, ainda perde a arca da aliança para os filisteus, mas porque a presença de Deus havia se retirado. Precisamos ter cuidado para nós não perder a presença do Senhor, pois é ela que nos faz vencedores, é ela que nos dá a vitória. O salmista Davi sempre falava: Senhor, não retira de mim o teu espírito, não retira de mim, Senhor, a tua presença, pois é o que nos faz vencer, é o que nos faz ser vitoriosos, é a presença do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua. Com a presença de Deus em nossa vida, com o Espírito Santo de Deus fazendo morada em nós, que somos santuários e morada do Espírito Santo de Deus, vencemos qualquer crise, vencemos qualquer batalha. E não é nós que foge, mas sim os nossos inimigos vão fugir de diante de nós pela presença de Deus em nossa vida. Então que nós venhamos vigiar, que nós venhamos perseverar para que a presença do Espírito Santo de Deus venha permanecer na nossa vida e que o Espírito Santo continue fazendo morada em nós, para que dia após dia, mês após mês e ano após ano, eu e você venhamos ser vitoriosos sempre, pois a palavra de Deus nos garante que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Mas, se alguém é vencedor, nós ainda é superior a eles, mas não pelo nosso mérito, mas pela presença de Deus. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada dentro de cada um de nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.